Guardiã da Justiça. A Guardiã da Justiça. Olá, uma ótima tarde para você que ouve a Guardiã da Justiça. No quadro, no dia de hoje, Direito Eleitoral, Eleições Municipais. Dr. Ricardo Yamazaki e Dr. Leonardo Freire. Eu chamo agora Dr. Ricardo. Boa tarde. Boa tarde, Jim. Boa tarde a todos os ouvintes, todos os telespectadores aí. Eu queria dar as boas-vindas a todos, em especial aí o meu querido amigo, o advogado Leonardo Freire, que empresta aí seus conhecimentos para a Guardiã da Justiça. E aqui no quadro da Guardiã da Notícia, música e informação na palma da sua mão. Você me ouve, Leonardo? Ouço sim, Ricardo. Boa tarde a você e a todos os amigos da Guardiã da Notícia. Bom, muito bom ter você aqui. Para quem não conhece o Leonardo é um advogado eleitoralista, professor universitário de Direito Constitucional e Ciência Política, pós-graduado em Direito Eleitoral e Direito Processual Eleitoral pela Escola Paulista da Magistratura, mestre em Direito Político pelo Mackenzie e em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, presidente da Comissão de Direito Eleitoral e Combate à Corrupção Eleitoral da OAB de Guarulhos. É coautor do livro Contabilidade Eleitoral, Aspectos Contábeis e Jurídicos das Prestações de Contas Eleitorais, pela editora Brasília, CFC, em 2016. É um prazer ter você aqui, Leonardo. O prazer é todo meu, sempre bom a gente poder conversar um pouco sobre eleições e tirar as dúvidas aí dos ouvintes sobre um tema que mexe com a vida de todo mundo. Muito bem. A proposta aqui que a gente tem na Guardiã da Justiça é que a gente possa, de alguma forma, traduzir um pouco do juridiquês, né, comum aos operadores do direito, mas às vezes distante da população, que a gente possa trazer um pouco desses assuntos um pouco mais para o dia a dia da população em geral e, ao mesmo tempo, tentar traduzir os termos técnicos para termos mais populares, né, para que os nossos ouvintes, os nossos telespectadores possam ter noção um pouco do que é o direito e como ele está diretamente ligado às nossas vidas. Então eu queria, de prontidão, que você explicasse um pouquinho essa troca das datas, para as pessoas que não sabiam passarem a saber que houve uma troca, né? As eleições seriam em outubro e passaram por uma nova data. Você poderia dizer um pouquinho para as pessoas se atualizarem sobre essa mudança, Leonardo? A data das eleições, ela é designada pela Constituição Federal, né? E em todas as eleições, ela acontece no primeiro turno, no primeiro domingo de outubro, e o segundo turno no último domingo de outubro. Essas são datas fixas, que variam de eleição para eleição, mas que são fixadas constitucionalmente. Agora, em razão da pandemia, né, e da necessidade que tivemos de tomar regras restritivas em relação a uma série de questões que envolvem as campanhas eleitorais, o Congresso Nacional entendeu por bem adiar as eleições excepcionalmente esse ano, né, o primeiro turno para o dia 15 de novembro. E a partir daí, outras datas foram também modificadas, como a data de início da propaganda eleitoral, as datas de prestações de contas eleitorais e também os prazos de desincompatibilização dos servidores públicos, né, aqueles que precisam se afastar para disputar as eleições. Então, alguns prazos não foram modificados, outros prazos sofreram modificação e nós vamos ter uma eleição diferente, né, das últimas que nós tivemos por conta dessa pandemia, por conta da necessidade de novas datas, de novos prazos, da nova rotina que todos nós temos atualmente. Particularmente, você entende que essa mudança de data era necessária por conta do que a gente ainda vive, né? Porque parece que
as coisas já estão resolvidas, mas não estão. Mas, de forma até prática, o que essa mudança de data influencia ou vai influenciar, claro que num prognóstico futuro, porque talvez a gente nunca tenha passado por isso, vai influenciar para o candidato, seja ele majoritário ou seja ele vereadores que disputarão as eleições municipais? Hoje, pelo cenário que nós estamos vendo, né? Por exemplo, pela aglomeração de pessoas nas praias no último fim de semana, a gente chega à conclusão que não precisaria ter havido a mudança na data das eleições, né? No entanto, é uma decisão muito delicada que foi tomada pelo Congresso Nacional, porque, primeiro, nós não estamos na situação de normalidade que fazemos de conta que estamos, né? Segundo, que há um mês e meio atrás, quando a decisão foi tomada, e há 3 meses atrás, quando ela começou a ser pensada, nós sabíamos muito menos do que sabemos hoje sobre a doença e sobre a evolução da doença. Então, uma decisão tinha que ser tomada lá atrás, porque você não pode marcar simplesmente eleições de um dia para o outro, né? E me parece que a decisão acertada foi tomada, que foi o adiamento das eleições. Nós não podemos levar em conta o cenário que nós estamos vendo atualmente, porque, primeiro, é um cenário até certo ponto irresponsável, das pessoas não respeitando mais qualquer tipo de isolamento, qualquer tipo de afastamento social, né? Então, nós precisamos levar em conta que, se hoje nós ainda não sabemos bem o que está acontecendo, há 3 meses atrás menos ainda, então a modificação tinha mesmo que ser feita, na minha opinião. Muito bem. Para o nosso ouvinte aí que nos acompanha, vamos supor que ele queira, de alguma forma, ser candidato. Quais são os requisitos mínimos para ele poder ter essa possibilidade, né? Ele tem que estar filiado ao partido? Como que é isso? Isso, aquele que pretende disputar as eleições, ele tem que preencher condições de elegibilidade, né? E ele não pode incorrer em nenhuma causa de inelegibilidade. As condições de elegibilidade, elas são a nacionalidade brasileira, né? A idade de 18 anos, a data do registro para o candidato a vereador, ele tem que ter domicílio eleitoral na cidade onde vai se realizar as eleições, pelo menos desde 4 de abril desse ano, e ele precisa também ter filiação partidária desde pelo menos 4 de abril desse ano. Preenchendo essas condições e não tendo nenhuma hipótese, nenhuma causa de inelegibilidade, como, por exemplo, uma condenação por improbidade administrativa dolosa, ou por crimes, ou por determinados crimes, ele pode lançar o seu nome na convenção partidária e, obtendo a homologação do partido, ele vai disputar as eleições. As convenções já estão acontecendo, né, e vão até o dia 16 de setembro. A partir daí são feitos os processos de registro de candidatura e aí, a partir do dia 27 de setembro, pode começar a ser feita a campanha eleitoral propriamente dita, né? Aquele anúncio com pedido de voto, com divulgação do número da candidatura, de maneira mais enfática. Explica um pouquinho o que são essas convenções, para o público em geral saber o que acontecem nessas convenções. As convenções partidárias são as reuniões, se pudermos fazer uma analogia com uma reunião do condomínio, né? A convenção partidária é aquela reunião onde se juntam os filiados do partido político, assim como no condomínio se reúnem os condôminos, para deliberar quais são os rumos que o partido deve tomar na eleição. Então, nessa grande reunião entre os filiados do partido político, é decidido, por exemplo, se o partido lançará um candidato ao cargo de prefeito ou se ele vai apoiar uma outra candidatura. É definido se o partido indicará o candidato ao cargo de vice-prefeito de uma outra candidatura, de um outro partido. É definido a qual coligação majoritária esse partido vai se aliar da disputa das eleições. Então,
é nessa reunião que se definem os rumos do partido e os rumos das candidaturas que disputarão as vagas nas eleições de 2020. Uma dúvida que a maioria das pessoas tem é que antes dessas convenções, todas as pessoas que imaginam-se a disputar uma eleição são pré-candidatos, né? E depois das convenções eles passam a ser candidatos. É isso? Na verdade, Ricardo, entre a realização das convenções e o dia 27 de setembro, há uma espécie de limbo, né? Porque o filiado já deixou a condição de pré-candidato, porque ele teve a sua proposta de candidatura homologada pela convenção, né? Então ele já é candidato, mas por outro lado ele não pode ainda pedir o voto, não pode ainda divulgar o número da candidatura. Então esse período entre o final das convenções e o dia 27 de setembro, apesar de já ser candidato, ainda não pode fazer a campanha propriamente dita. Então, até dia 27 de setembro, todos são pré-candidatos, vamos dizer assim, ainda que homologados na convenção. Qual é a diferença entre o pré-candidato e o candidato depois desse dia de setembro? Para efeito da legislação eleitoral, ele continua sendo pré-candidato, né, para efeito da propaganda eleitoral, porque ele ainda não pode exercer o seu direito de propaganda, né, ele ainda não pode fazer o chamado pedido explícito de voto, ele não pode ainda divulgar o número da candidatura. Então, durante esse período e até o dia 26 de setembro, ele continua falando que ele pretende disputar o cargo, ele continua falando das suas intenções, ele continua pedindo apoio e fazendo as suas manifestações políticas a respeito dos assuntos de interesse da cidade, mas ele ainda não pode pedir o voto. A partir do dia 27 de setembro, sim, ele pode pedir o voto e ele pode dizer com qual número ele está disputando as eleições. Lembrando que, no formato de eleição que nós temos hoje, a única forma de se pedir voto é justamente divulgando o número da candidatura para que o eleitor possa fazer a escolha. Muito bem. Há uma diferenciação do que o pré-candidato pode fazer agora, em termos de publicização da sua campanha, vamos dizer assim, e que ele não pode fazer quando ele realmente for o candidato, porque aí quando ele for o candidato, que ele já pode pedir o voto explícito e falar sobre o número da candidatura dele, o que ele não poderia fazer nesse período que ele pode fazer agora? Então, atualmente nós temos, eu particularmente tenho a interpretação de que aquelas práticas que são vedadas durante o período de campanha, ou seja, entre o dia 27 de setembro e a véspera das eleições, né, o que ele não pode fazer no período de campanha, ele não pode fazer também no período de pré-campanha. Ou seja, se durante a campanha ele não pode usar um outdoor para a divulgação da candidatura do número e para o pedido de voto, ele não pode também usar um outdoor agora no período de pré-campanha, né? Então, se ele não pode fazer um evento no período da campanha com a distribuição de brindes ou uma festa com distribuição de alimentos, ele não pode fazer também nesse período. É claro que os momentos de fiscalização são diferentes e às vezes passa a impressão que na pré-campanha o pré-candidato pode tudo e depois no período de campanha ele não pode nada. Mas não, deve-se equilibrar as duas coisas para que o que ele faz agora no período de pré-campanha não implique um desequilíbrio na campanha eleitoral propriamente dita e implique, consequentemente, na imputação de algum abuso do poder econômico, por exemplo, para que ele possa ter algum entrave para o registro da candidatura ou para a assunção do cargo, caso eleito. Eu queria que você contasse, falando em outdoor aí, eu queria que você contasse aquela história da cidade do interior, que o pré-candidato ou candidato na época, ele fez um outdoor na época de Natal. Eu queria que você contasse isso. Claro, a gente não vai... não tem como não dizer o nome da pessoa, mas a gente também não vai dizer o nome completo, só para não ter problema. Conta um pouquinho dessa passagem que eu acho muito interessante. Na verdade, sempre que que o advogado encontra uma maneira de dizer
para o candidato não fazer a determinada peça publicitária, né, entra a criatividade do marketing para poder encontrar uma forma de fazê-la, né? E esse exemplo que você dá é um exemplo muito típico, né, muito icônico disso, porque é utilizado de uma forma vedada, que é o outdoor, né, mas de uma maneira disfarçada que não gerou a imputação de propaganda eleitoral antecipada, não gerou nenhuma punição na Justiça Eleitoral. Foi na cidade de Bragança Paulista, né? A gente, se não falar onde não dá certo para contar a história. Então, na cidade de Bragança Paulista foi colocado um outdoor, né, na época do Natal, dizendo que Natal é 25, Jesus vem aí, né? Então, como a gente bem sabe, o Natal é mesmo no dia 25, né? E diz a tradição cristã que é o dia que nasceu Jesus, é o dia que vem Jesus, né? Só que no ano seguinte foi eleito prefeito da cidade, o candidato de nome Jesus, sob o número 25, que era do partido pelo qual ele disputava as eleições. Então, o marketing usou aí o número, né? Usou o nome dele, usou a linguagem típica de propaganda natalina, e acabou fazendo passando essa mensagem que a Justiça Eleitoral não considerou uma propaganda eleitoral antecipada. Muito bom. Aliás, falando em marketing, o que você acha, na sua opinião pessoal, que essa pandemia acabou nessa parte do marketing, deixando os candidatos um pouco mais, vamos dizer assim, equilibrados do ponto de vista de que a grande maioria, ou pelo menos aqueles que são mais conscientes, não foram às ruas, né? Pedir o voto, fazer a campanha ali no corpo a corpo, e acabaram se utilizando da ferramenta que hoje é uma ferramenta existente, né? Que são as redes sociais. Você acha que isso equilibrou, de certa forma, as candidaturas, ou, pelo contrário, ela é um fator de desequilíbrio? Eu não diria que o fim da campanha de rua, né, equilibrou as eleições. Eu acho que o fim da campanha de rua desequilibrou as eleições em favor de quem era bom de campanha virtual, né? Então, aquele político tradicional que estava acostumado com campanha de rua, com reuniões, batendo de porta em porta, ele automaticamente vai ser superado pelo candidato que tem mais internet, né? Então, num primeiro momento, você tem a impressão de que tudo está equilibrado, porque a internet é um terreno de acesso mais democrático, digamos, é um terreno de acesso a todos. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma realidade que traz um desequilíbrio. Tivemos aqui um probleminha. Leonardo, você me ouve? Acho que deu uma falha aqui. Leonardo, se você puder repetir. Parei. Está falando do desequilíbrio, é isso? Isso. Tá, então, me parece que não, né? Respondendo objetivamente, me parece que não há um equilíbrio em todos os sentidos. Me parece que em alguns casos pode ser, na verdade, um grande desequilíbrio, porque você exige que todos disputem com as mesmas armas, mas não é desse jeito que costuma ser. Cada um costuma trazer o jogo para o seu campo, para o campo onde é melhor, e hoje um dos campos, que é o campo das ruas, não está mais podendo ser utilizado. Sobre as eleições passadas, a última que nós tivemos em 2016, para essa de 2020, houve alguma mudança das regras eleitorais? Houve uma mudança significativa ou não houve? Fala um pouquinho sobre isso, da última eleição para essa.
Nós temos sensíveis modificações desde as eleições de 2016 para essa, né? Da última eleição para essa, as modificações são poucas, mas uma modificação substancial das eleições de 2018 para essa é o fim da coligação partidária. Nós não temos mais coligações proporcionais, apenas coligações para a disputa do cargo de prefeito, de maneira que os partidos precisam individualmente indicar os seus candidatos ao cargo de vereador. Não pode mais um partido se juntar com outro partido e aí compor a chapa que disputa as eleições. Cada um dos partidos vai ter que ter a sua chapa completa ou a sua chapa dentro do número de vagas, e dentro das vagas apresentadas deve respeitar o percentual de reserva de cota de 30% para um dos sexos. Normalmente a gente chama isso de cota feminina porque há menos mulheres do que homens disputando as eleições. Mas a mudança fundamental em relação a esse ponto é que não existem mais as coligações e, consequentemente, os partidos não podem não podem juntar numa chapa só os melhores candidatos de cada legenda. Então as legendas hoje devem ter candidatos bons, mas também candidatos ruins disputando as vagas de vereador, e todas elas tendo que respeitar os 30% da cota de reserva feminina. E para o majoritário, há a possibilidade da coligação? Sim, para a candidatura majoritária, os partidos tanto podem se unir indicando o seu próprio candidato à vaga de prefeito ou de vice-prefeito, como se unir sem qualquer tipo de indicação, simplesmente aderindo a uma decisão dos outros partidos. Inclusive partidos que não têm chapa Inclusive, Ricardo, não só os partidos que têm chapas proporcionais, mas também aqueles candidatos que não apresentam candidaturas aos cargos de vereador podem aderir e se juntar numa coligação majoritária apoiando determinado candidato a prefeito. Muito bom. Nós falamos aqui da importância da equipe de marketing, né? E de redes sociais aqui para o candidato. Mas eu queria saber quais outros profissionais que são importantes quando alguém pensa numa candidatura, até para você explicar um pouquinho como que funciona essa questão do registro da candidatura e também, posteriormente, das prestações de contas, se elas são ao longo da campanha ou são ao final, como que funciona isso? Por disposição legal, né, todos os candidatos obrigatoriamente têm que contar com um advogado e com um contador. O advogado vai acompanhar o processo de registro de candidaturas e vai acompanhar também o processo de prestação de contas. E o contador vai acompanhar todo o processo de prestação de contas. Diferente do que acontecia antigamente, há algumas eleições, né? Já desde, salvo engano, das eleições de 2014, né, a prestação de contas ela não pode ser uma peça de ficção apresentada ao final. Ela tem que ser elaborada à medida em que os gastos vão sendo realizados, à medida em que os valores vão sendo arrecadados. Então, tanto o contador como o advogado devem estar desde sempre presentes para acompanhar esses lançamentos, para que depois o candidato eventualmente não ganhe as eleições e venha sofrer algum tipo de impugnação, porque não fez os lançamentos contábeis como deveria ter feito, ou porque não tinha o acompanhamento jurídico quando recebeu algum tipo de intimação. Então, desde um primeiro momento, os candidatos talvez nem saibam disso, mas todas as candidaturas são acompanhadas por um advogado e por um contador. O marketing que sobressai e que todo mundo sabe que é preciso, na verdade não é uma exigência da lei, mas o advogado e o contador são exigidos pela legislação para que possa existir candidatura. Sem advogado, sem contador, não existe candidato. E claro que o ideal é que a gente procure pessoas que, né, ou têm experiência ou que são técnicas, né? Até porque quando a gente machuca o joelho, a gente não procura o
o neuro, a gente procura o ortopedista, né? A gente procura o especialista e é importante que a gente e o candidato tenha essa consciência de procurar profissionais especializados na área. Eu queria saber se existe limite de gasto e quem que fiscaliza isso? Sim, existe um limite de gastos. O TSE divulgou a semana passada, no fim do mês passado, os limites de gastos para cada candidatura a vereador e para cada candidatura ao cargo de prefeito em todas as cidades do país, né? Ali estão os valores máximos que podem ser gastos pelos candidatos. São valores baixos, são valores que podem ser consultados por qualquer pessoa no site do TSE e, consequentemente, podem ser fiscalizados também pela sociedade civil, pelo Ministério Público e principalmente pelos adversários, né? Então, se você tem uma campanha que está muito fora dos gastos fixados pelo TSE, e se isso dá uma aparência de gastos excessivos, você pode ter algum tipo de problema, você pode sofrer alguma denúncia e ter que justificar como é que os limites de gastos, os valores que você disse que arrecadou e investiu na sua campanha, encaixam nesse tamanho tão vultuoso, nessa campanha tão grande que o seu adversário identificou, que o Ministério Público identificou, ou que um cidadão qualquer identificou e fez a sua denúncia ao Ministério Público. Há algumas 2 ou 3 eleições passadas, a gente teve uma novidade, uma inovação, que são as chamadas vaquinhas virtuais. Essas vaquinhas virtuais, ou qualquer tipo de arrecadação, na pré-candidatura, como que a gente repassa esses valores, ou justifica esses valores já na campanha, com o candidato já com o número para a votação? A arrecadação por vaquinha virtual é uma arrecadação muito difícil, porque não existe ainda a consciência do eleitor brasileiro de que ele, de alguma forma, tem que participar do processo democrático de uma forma mais efetiva que não pelo voto, né? Então, a participação do eleitor brasileiro, por tradição, ela está restrita ao voto e não a outras formas de incentivar a candidatura, como a doação de recursos. Mas essa é uma novidade acho que já vamos para a terceira eleição que temos essa nova forma de arrecadação, né? Não tenho certeza, mas acho que sim, a terceira eleição. E desde maio já é possível essa arrecadação. Para que você candidato faça a arrecadação, você tem que escolher uma plataforma de vaquinha virtual que seja homologada pelo TSE, e aí você passa para os seus apoiadores qual é a vaquinha, qual é o nome que você se encontra nessa plataforma, e o doador vai lá fazer a escolha de com quanto ele quer ajudar na sua campanha. Importante saber que esse dinheiro vai diretamente ser depositado na conta de campanha do candidato, né? Esse dinheiro não é entregue nas mãos do candidato pessoa física, ele vai direto para a conta de campanha e ele só pode ser transferido, ele só pode ser movimentado quando o candidato obtém o CNPJ e a abertura de conta de campanha própria de período eleitoral. Então, mesmo que tenha muito dinheiro na vaquinha virtual nesse momento, né, o que é difícil, mas mesmo que tenha muito dinheiro, o candidato ainda não pode fazer a utilização desses recursos só quando iniciar a campanha eleitoral, só quando ele tiver a conta de campanha própria aberta. A gente sabe que a pessoa jurídica já não pode mais fazer a doação direta ao candidato, nem indireta, claro, mas a pessoa física que quiser doar, ela também tem uma limitação. E qual é esse parâmetro para ela saber quanto que ela pode doar para um candidato? E essa questão da vaquinha virtual sendo na pré-campanha e será destinada para a campanha, ela também vai fazer parte desse total que ela poderia doar ou não? Sim, todo o
valor arrecadado, né, todo o valor doado, ele faz parte de um único bloco, né, que vai ser verificado ao final das eleições. Cada pessoa física pode doar até 10% do rendimento no ano anterior às eleições. Então, você pega o imposto de renda da pessoa, verifica quanto ela declarou no imposto de renda de 2019, que foi declarado agora em 2020, e você extrai 10% dos rendimentos, é o que pode ser feita a doação esse ano. Como eu disse, soma-se o período doado em pré-campanha com o período doado na campanha. Se não excede os 10%, está tudo certo, a pessoa não vai ter, o doador não vai ter nenhum problema. Caso esse número, o doador pode ser penalizado com multa de até 100% do valor indevidamente doado, 100% do excesso indevidamente doado. Então, se ele podia doar 10 mil reais, doou 12 mil reais, ele pode sofrer uma multa de até 2 mil reais e, dependendo das condições, pode sofrer também alguma pena de inelegibilidade, se o Ministério Público entender por bem representar por abuso do poder econômico ou qualquer modalidade de abuso que tenda a alterar resultado de eleição. Pergunta: se o doador não tem, ele não declara imposto de renda, até quanto ele pode doar ou ele não pode doar? Se o doador não declara imposto de renda, tem-se como presunção que ele teve o máximo rendimento que ele teve foi o valor da isenção do imposto de renda, que não chega a 30 mil reais, né? Deve ser 28 mil e alguma coisa. Então, presume-se que ele teve um rendimento até o teto da isenção e, consequentemente, ele pode doar 10% desse valor. Agora, veja só, se a pessoa é isenta, mas fez doação, ele já não tem mais possibilidade e fez a declaração de imposto de renda, não significa que ele tem a possibilidade de doar 10% do teto da isenção, porque ele declarou, e se ele declarou menos, ele vai ter 10% do valor que ele declarou. Mais ainda, se a pessoa não declarou imposto de renda, mas é inscrita em algum programa social, como Bolsa Família, ela também não pode fazer a doação, porque descaracterizaria essa possibilidade. Funcionário público pode doar? Funcionário público pode fazer a doação, sim, respeitado o limite de 10% do rendimento do ano anterior. Muito bem. Agora a gente passa muito rápido aqui e eu quero entrar em alguns temas aqui bem rápidos para a gente poder tirar tudo que você tem aí de conhecimento. Em relação às propagandas eleitorais, o candidato ele pode fazer live com apresentação artística. Explica um pouquinho dessa questão da live, que é algo que foi fruto dessa nossa pandemia e que é um mecanismo que muitas pessoas utilizam no seu âmbito profissional. E aí a pergunta é direcionada ao candidato. Ele pode, nessa pré-campanha e depois do dia 27 de setembro, continuar com essas lives? O candidato pode, tanto no período de pré-campanha como no período de campanha, fazer lives com o objetivo de angariar apoio, nesse primeiro momento, como de angariar voto a partir do dia 27 de setembro. Não há qualquer vedação para a realização desse tipo de live. O que não pode é aquelas lives com apresentações artísticas, né, que desviam o foco do debate político e chamam o eleitor por outro motivo, que é justamente a apresentação de um determinado artista. Então, pode ser feita a live, sim, assim como podem ser feitos os comícios, né? Mas não pode ser feito as lives com apresentação artística, assim como não podem ser feitos showmícios. Essa é a analogia que deve ser feita. Live pode, live showmício não pode. Banner e cavalete. Banner e cavalete estão proibidos pela legislação, né? Os cavaletes, eles eram uma modalidade expressamente prevista e eles atrapalhavam demais o trânsito de pessoas e veículos, e agora eles estão totalmente vedados. O banner também não pode, que é um material normalmente feito de plástico. A propaganda eleitoral atualmente só pode ser feita por adesivo, por material
de papel, né? Ou, se for de plástico, por adesivos. Então, o banner, que é aquele típico aquele plástico com a madeirinha, é proibido e só pode ser feito com papel ou adesivo. E Aí o pintura de adesivo, muro? claro, pode ser plástico. Não, pintura de muro também está vedada, até porque o limite do tamanho da propaganda eleitoral ele é de meio metro quadrado, né? E, consequentemente, não pode ser feito por meio de pintura em muro. Vamos supor que alguém, um apaixonado por um determinado candidato, pegue esses adesivos e adesive o carro inteiro. É possível? Não é possível, e aliás, não só é possível, como é provável que ele tome uma multa eleitoral decorrente disso, né? Porque ele pode usar um adesivo de até 40 centímetros por 50 centímetros, mas ele não pode sobrepor propaganda de modo a criar um efeito outdoor. Pelo mesmo motivo, é proibido o envelopamento de veículos. Então, o adesivo pode, limitado a 40 por 50, ou, se for um adesivo perfurado no vidro traseiro, pode ser do tamanho total do vidro traseiro. O que não pode é o sujeito colocar vários adesivos de modo a criar um efeito outdoor, de modo a sobrepor várias propagandas de 40 por 50, por exemplo. O brasileiro é sempre muito criativo, né? Aquelas bicicletas que as pessoas andavam com algum tipo de mensagem, é possível? Tanto a bicicleta, como a pipoqueira, como o carrinho de mão, como o carro de som propriamente dito, eles estão classificados como carros de som, né? Então, tudo que se mexe com som, seja motorizado ou não, é classificado como carro de som. E podem sim ser utilizados nas campanhas eleitorais, desde que tenha algum contexto de evento de campanha, ou seja, para animar uma carreata, uma caminhada, um comício ou um outro evento qualquer que tenha relação com a candidatura. O que não pode mais, e que nós víamos até as eleições de 2016, nas eleições de 2018 já era proibido, é o carro rodando com o jingle o dia inteiro na cidade sem nenhum contexto de campanha. Então, se houver um evento de campanha, pode haver a utilização de carros de som compreendidos todos esses veículos aí, motorizados ou não, que carreguem o som com a mensagem publicitária do candidato. Caso não tenha contexto, não pode ser feito. Festas em geral. Bingo, almoço. Quando a gente fala em festa, a gente pressupõe a existência de comida, bebida, palhaço, pipoqueiro, e isso daí não pode, né? Não pode ser feito nada pelo candidato que desvie a atenção para o debate político. Todos os eventos de campanha eleitoral, eles têm por objetivo único e tão somente o debate político e a obtenção de voto. Se você faz um churrasco e chama as pessoas para escutar o seu debate político, muitas pessoas foram apenas por causa do churrasco, e isso é vedado pela legislação eleitoral. É a mesma lógica com relação às lives com apresentação artística. O que a lei eleitoral quer é que o acesso ao candidato seja feito única e tão somente por quem quer escutar o debate eleitoral, o debate político, e não outros meios quaisquer de persuasão do eleitor. Última pergunta nessa linha. Camiseta do candidato. É só quem trabalha pode usar ou ele pode fazer um número para que quem queira fazer uma propaganda aí, vamos dizer, gratuita, possa também usar? Como que fica essa questão da camiseta? A camiseta do candidato não pode ser utilizada como brinde, né? Não pode ser doada como brinde. Aliás, o candidato não pode doar nem a camiseta com o nome dele, nem camiseta nenhuma. O candidato não pode doar máscara, o candidato não pode doar régua, o candidato não pode doar caixa de fósforo, o candidato não pode doar nada para o eleitor, seja com a imagem, com a identificação visual da campanha, seja sem a identificação visual da campanha. O candidato não pode doar qualquer tipo de
de bem ou serviço ao eleitor, né? Agora, eu, como eleitor, posso mandar fazer uma camiseta com a mensagem do candidato, com o número do candidato, com a foto do candidato, não há nenhum problema. O candidato igualmente pode fazer para ele essa camiseta. O candidato igualmente pode fazer as camisetas para que a equipe de campanha trabalhe na divulgação da candidatura. O que tem que tomar cuidado é que muitas vezes o candidato faz lá uma declaração de que adquiriu 100 camisetas para a equipe de campanha, mas não tem 100 apoiadores registrados na campanha. Então tem que tomar muito cuidado, porque tem que ter um equilíbrio entre o que ele declara de bens e o que ele declara de apoio, ele declara de trabalhadores na campanha. Caso contrário, vai caracterizar que as camisetas ele comprou para dar de brinde e não para a equipe de campanha. Eu me depare com uma propaganda irregular. Ser feita a denúncia ao Ministério Público, né, a denúncia a algum dos candidatos adversários para que eles tomem as providências, ou o eleitor pode diretamente pelo aplicativo Pardal, que está disponibilizado nos smartphones aí pela Justiça Eleitoral, pode fazer também a sua denúncia diretamente ao cartório eleitoral. Uma última pergunta, Leonardo. Vamos supor que eu saiba que um candidato é ficha suja. Como que eu faço para barrar essa candidatura, eu como cidadão comum? A legitimidade para ingresso de ações de impugnação de candidatura, ela está restrita ao Ministério Público, aos partidos políticos, coligações e candidatos. Então, teoricamente, o cidadão comum, o eleitor comum, não pode não pode ingressar com esse tipo de ação. Entretanto, o que ele pode fazer é uma denúncia, uma notícia de inelegibilidade ao Ministério Público, e o Ministério Público, de posse das informações, entra com a ação e faz a impugnação ao registro de candidatura do candidato ficha suja. Muito bem. Estamos caminhando aqui para o fim, infelizmente. Né? Ter você aqui é um prazer, uma honra. E você poder passar todo o seu conhecimento aí para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores é sempre muito importante. Acho que você deixa essa mensagem de consciência na hora do voto, da importância das eleições, em especial das eleições municipais, né, que estão muito próximas da gente. Afinal, a gente mora e reside no município e talvez a União e o Estado fiquem um pouco na figurativa, né, e no imaginário. Mas o fato é que a gente te agradece demais. Eu queria abrir para que você faça as suas considerações finais, caso tenha alguma coisa passado batido. E já desde logo agradecer demais aí a sua participação. Eu é que agradeço, fico muito, muito satisfeito em ter sido convidado mais uma vez por você, para a gente bater um papo sobre direito eleitoral. Eu acho que a mensagem que a gente deixa para o eleitor é que o voto tem consequências, e mais do que um direito, o voto é uma responsabilidade de cada um de nós. Então, quando alguém me pergunta se um voto é uma obrigação, eu digo que não é nem um direito e nem uma obrigação. O voto é uma responsabilidade, e é desse jeito que nós temos que encarar e exercer isso daí no dia 15 de novembro. Muito bom. Vamos chegando ao fim de mais de um programa da Guardiã da Justiça, aqui no nosso canal da Guardiã da Notícia, música e informação na palma da sua mão. Acompanhe todas as nossas plataformas. Agradecer mais uma vez o Leonardo e desejar a todos uma excelente tarde e aguardem os próximos convidados aí da nossa querida Guardiã da Justiça. Um obrigado a todos e boa tarde. Um abraço, grande abraço. É isso aí, você acompanhou o Guardiã da Justiça, Dr. Ricardo Yamazaki e Dr. Leonardo Freire. Agora seguimos com a programação da Rádio Guardiã da Notícia. 12:49. Você ouviu a Guardiã da Justiça. Toda quinta, moda no divã.
Você, na sua melhor versão. Moda. Inteligência emocional. Comportamento. Bem-estar. Viagens. Lifestyle. Moda no Divã. Você na sua melhor versão. Moda no Divã. Você na sua melhor versão.